Convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Nós já fizemos a leitura aqui do versículo 1 até ao versículo 23. E é nesta passagem das Sagradas Escrituras onde iremos basear a pregação de hoje. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da falsa religiosidade. A falsa religiosidade. A hipocrisia na prática da religião. É muito comum escutarmos a seguinte expressão: religião não se discute. Quem já ouviu essa expressão? Religião não se discute. Também é comum escutarmos a seguinte expressão: todas as religiões levam a Deus. Quem já ouviu essa expressão também? A palavra religião, no nosso idioma, no português, ela vem derivada da palavra religare, lá do latim. Como vocês sabem, a nossa língua portuguesa, ela é descendente lá do idioma latino, do latim. E a palavra religare, lá no latim, ela traz uma ideia de uma religação. É você religar o homem ao que é sagrado. Você religar o ser humano ao divino. Essa é a ideia por trás da palavra religião. Contudo, a palavra religião em nossos dias, ela também pode ser identificada, pode ser definida como um sistema de crenças, como conjunto de ideias e práticas religiosas, um conjunto de dogmas. Então, é muito comum a pessoa, quando está conversando com uma pessoa que conheceu há pouco tempo, perguntar qual a religião daquela pessoa. Isso também é comum acontecer. E quando ela pergunta qual a sua religião, obviamente ela está perguntando para aquela pessoa a qual grupo ela pertence, a qual sistema de crenças ela é adepta. Contudo, para nós cristãos, a religião, nesse sentido de religare, ela não é um conjunto de crenças. A religião, ela não é um conjunto de práticas sagradas. Ela não é uma instituição. Mas para nós cristãos, a única forma de estarmos ligados com o que é divino, a única forma de nos reconciliarmos com o Deus Todo-Poderoso é por meio de Jesus Cristo. É por isso que muitos teólogos cristãos eles usam a seguinte expressão: para nós cristãos, a religião ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, meus amados, para nós, religião no sentido de religar com Deus, só acontece por meio de Jesus Cristo. Não importa qual a prática religiosa que você faz, não importa qual a boa ação que você faz, não importa qual os seus rituais, não importa qual é o seu culto, não importa qual é o grupo ao qual você participa, você necessita exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo se você realmente deseja ter um relacionamento real e verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é bem clara, lá em Atos, capítulo 4, versículo 2, que não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, ao qual nós possamos buscar, ao qual nós possamos confiar para termos a salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, essa mediação entre Deus e os homens só acontece por meio de Jesus Cristo. O texto sagrado da Bíblia Sagrada, ele não diz que Jesus
Ele é um dos mediadores. O texto sagrado diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Observe que ele não diz que ele é um dos caminhos, que ele é uma das verdades. Não é isso que ele diz. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele deixa bem enfático que ninguém, e a palavra ninguém, vocês entendem ela muito bem, né? Ninguém é ninguém, não há exceção. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então, para nós, a única religião verdadeira se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto ao qual nós vamos estudar, ou melhor dizendo, começar a estudar, porque esta mensagem ela vai ser dividida em partes, pois o texto ele é bem longo. Nós temos 23 versículos aqui para abordarmos e aplicarmos para as nossas vidas. É esse texto aqui de Marcos, capítulo 7, onde nós temos um certo conflito entre os fariseus, juntamente com os escribas, contra os discípulos e o Senhor Jesus Cristo. Há um certo conflito ali de práticas religiosas. Há uma certa discussão ali a respeito de rituais religiosos. E nós vamos aprender com esta passagem algumas verdades a respeito da falsa religião. Nós vamos aprender com esta passagem algumas verdades a respeito da falsa religiosidade. E hoje eu convido vocês a focar as nossas atenções aqui no versículo 1 até ao versículo 5. Me acompanhem, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu sei que já lemos a passagem completa do versículo 1 ao 23, mas agora, no momento, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Irmãos, aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo na região de Genezaré. É uma região, gente, que fica próxima ali ao Mar da Galileia, tá? Então, eles não estão aqui pertinho de Jerusalém. Eles estão lá em cima, lá perto do Mar da Galileia, tá? Como eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes, o Mar da Galileia não é um mar, tá? Não é como a gente chega aqui nas praias de Fortaleza e observa aquele mar, aquele oceano. Não. O Mar da Galileia é um grande lago. É um lago enorme, mas é um lago, tá? Chama-se de mar por ser uma quantidade muito volumosa de água e realmente é uma extensão muito grande de água. É um lago enorme que possui ali alguns quilômetros, tá? Então, o Mar da Galileia ali, ele servia de fonte financeira ali para muita gente vivia da pesca, né? Como é o caso de alguns discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago, André, tá? São pessoas que viviam da pesca ali naquela região. A região de Genezaré ficava próximo ali a este lago. Por que eu estou enfatizando essa questão da onde é esta região? Porque observem no versículo 1 o seguinte,
E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de onde? Eles tinham vindo de onde? Os fariseus e os escribas, eles vieram de onde? De Jerusalém. O versículo 1 está dizendo aí, ó. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Gente, a primeira característica de uma falsa religião, e aqui a falsa religião ela está sendo representada por esses fariseus e esses escribas, tá? Hoje em dia é muito fácil, eu preciso explicar isso para vocês entendam bem. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer uma ligação entre a palavra fariseu e a palavra hipócrita, né? Quando alguém hoje em dia chama alguém de fariseu, ele está chamando ele de hipócrita. Mas entenda que os fariseus, na época que eles surgiram, lá no período interbíblico, né, aqueles 400 anos entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, aquele período interbíblico, foi o período onde surgiu os fariseus. Os fariseus surgiram, gente, como pessoas santas, pessoas que procuravam agradar a Deus. Houve uma grande questão política ali naquela região, e as pessoas estavam se envolvendo com a filosofia grega, com as religiões pagãs. E os fariseus, eles surgiram como homens de Deus, que procuravam defender a palavra de Deus e trazer o povo judeu de volta às práticas religiosas do povo judeu, de volta às práticas religiosas estabelecidas no que nós conhecemos como Antigo Testamento. Os fariseus eram homens santos, homens respeitados. Contudo, com o passar do tempo, este povo, estes fariseus, eles começaram a se desviar do caminho. E o desvio dos fariseus não foi um desvio em relação a se distanciar das leis do Antigo Testamento. O desvio deles foi o seguinte: eles começaram a acrescentar coisas em cima das leis de Deus. Eles começaram a criar regras que não existiam. Eles estavam se achando tão santos que, além das regras que Deus já havia estabelecido, eles estabeleciam mais regras ainda. Nada diferente do que a gente vê em algumas igrejas evangélicas. Quem nunca ouviu falar de alguém que foi a um determinado culto e sofreu um certo constrangimento porque não estava no culto vestido de paletó e gravata? Né? Da onde que veio essa regra? Da Bíblia não é, né? Quem nunca sofreu um constrangimento, né? Aqui tem alguns crentes aqui bem antigos, de chegar a um local de reunião, principalmente dessas igrejas neopentecostais e tudo. Isso é um pouco constrangedor, as pessoas falarem da sua barba. Olha, não é coisa de Deus você estar de barba. Quem nunca passou por isso? Da onde que vem essas regras? É da Bíblia? Da Bíblia não é, gente. Então, são práticas semelhantes às que os fariseus realizavam. São práticas semelhantes às que os fariseus realizavam na época de Cristo. Na época em que Cristo veio ao mundo, os fariseus eles estavam carregados de fardos, de regras, de leis que eles mesmos criaram. E essas leis eram tão grandes e tão quantitativas que nem eles conseguiam praticar mais as leis que eles criavam. E isso é muito interessante a gente observar a semelhança desses fariseus com o que nós vemos hoje em boa parte das igrejas. Igrejas que têm lá o estatuto da igreja como sendo mais importante do que a palavra de Deus. Igreja que tem lá a sua confissão de fé histórica como sendo mais importante do que a palavra de Deus. Gente, nós podemos chamar esse tipo de prática de farisaísmo. São regras que são acrescentadas além do que Deus deseja. E é isso que está sendo tratado aqui nesta passagem bíblica, do versículo 1 ao versículo 23 de Marcos, capítulo 7. Práticas religiosas que vão além daquilo que Deus deseja. E digo mais, práticas religiosas que vão contra aquilo que Deus deseja. Mas
como eu estava dizendo, a primeira característica da falsa religiosidade, que a gente pode observar aqui no versículo 1, é os falsos religiosos, ou os religiosos hipócritas, eles estão dispostos a defender as suas crenças. Quem já observou isso no dia a dia? Eles estão dispostos a defender as suas crenças. Gente, esses fariseus e esses escribas, os escribas, gente, para quem não sabe, é aquele pessoal que copiava os textos do Antigo Testamento, né? Seria aí o equivalente hoje aos grandes teólogos de gabinete que trabalham aí traduzindo a Bíblia e tudo mais, tá? Esses fariseus e esses escribas, eles se tacaram de Jerusalém até Genezaré para falar o mal dos discípulos de Jesus, para atacar ao próprio mestre, para falar que o mestre e os discípulos, eles não estavam praticando as suas tradições. Então esta, gente, é a primeira característica de um falso religioso, de um religioso hipócrita. Eles estão dispostos a defender as suas crenças. Lá na reunião que a gente estava lá em Uberlândia, eu tive o privilégio de conhecer um missionário que é lá do Rio Grande do Sul. E esse irmão, ele estava me contando que existe lá no Rio Grande do Sul uma grande quantidade de pessoas que praticam as religiões como Umbanda, esse tipo de coisa, né? Aquelas religiões que nós consideramos religiões ocultistas, né? De práticas até de feitiçaria, né? E ele me falou que é comum você sair à rua à noite, caso você precise sair durante a madrugada, sei lá, meia-noite, e você vê os adeptos daquela prática religiosa andando pela rua descalços para fazer lá os seus rituais religiosos que eles fazem lá nas encruzilhadas, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Gente, pessoas andando à noite descalças no Rio Grande do Sul. Imagina a temperatura lá, o frio que é para você andar descalço ali à noite. Estas pessoas estão dispostas a praticar a sua religião. Essas pessoas estão dispostas a enfrentar o que for pela sua religião. E uma coisa aquele irmão, ele me falou e eu fiquei tocado, ele disse, e é interessante o quanto que é difícil você reunir o povo de Deus para evangelizar. Você dizer assim, irmão, dia tal vai ter evangelismo, vamos se reunir aqui, vamos sair pelas ruas evangelizando. Né? Quantos irmãos aparecem nesses dias de evangelismo? Qual é a disponibilidade que nós temos de praticar a verdadeira religião, que é a religião bíblica? A religião que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. Quantos de nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo Senhor? Quantos empecilhos nós colocamos? Não, eu não vou não ali porque é longe. Eu não vou para determinado local não porque é difícil o acesso. Esses fariseus e esses escribas, eles andaram quilômetros a pé para defender a sua religião. E depois a gente não sabe por que é que a fé cristã não está crescendo neste mundo. Por que é que o cristianismo está cada vez mais definhando neste mundo. Ah, irmão, mas você está equivocado. Os dados do IBGE vão dizer que a igreja evangélica tem crescido. Como assim, irmãos, crescido? Quanto mais tem crescido, mais tem aumentado o índice de criminalidade. Mais tem aumentado o índice de coisas feias neste Brasil. A fé verdadeira, ela causa transformação, ela causa mudança. Gente, se aqui no Brasil nós realmente tivéssemos uma quantidade grande de cristãos verdadeiros, nós não estávamos passando por essas mazelas que nós passamos aqui neste país. No mínimo, o povo de Deus iria aprender a votar em quem é temente às coisas de Deus. Não em quem é contra as coisas de Deus. No mínimo.
Mas eu peço que vocês me acompanhem no versículo 2. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então, olha aqui o detalhe que fez com que aqueles fariseus e aqueles escribas abrissem a sua boca e chamassem os discípulos de Jesus e ao próprio Senhor Jesus para um debate. O simples detalhe de não lavar as mãos. E, gente, eu peço que vocês tenham atenção nisso daqui. O assunto aqui não é uma questão de higiene pessoal. Não é este o assunto. É óbvio que temos que lavar as mãos antes de comer por uma questão de higiene pessoal, é óbvio. Mas o assunto aqui não é esse. O que os fariseus e os escribas estão tratando aqui é de rituais religiosos. É de um ritual de lavagem que eles faziam antes de comer. É de um ritual de lavagem que eles faziam quando chegavam do mercado. Então, são práticas religiosas. O assunto aqui é rituais religiosos, não é uma questão de higiene. Mas eu quero que vocês observem nesse versículo 2 o seguinte. Os fariseus, como o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, os fariseus, eles eram hipócritas. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele só não chama os fariseus de santo, né? Chama eles de sepulcro caiado, víboras, cego condutores de cegos. Ele escancara que eles são hipócritas. Mas essa é uma característica da falsa religiosidade. A falsa religiosidade, ela olha para o erro dos outros e não para os seus próprios. O cristão que segue ao Senhor Jesus Cristo, antes dele falar qualquer coisa contra o seu irmão, ele primeiro tem que tirar a trave que está no seu olho para poder tirar o cisco que está no olho do irmão. Ou seja, primeiro ele tem que avaliar a sua própria vida para depois exortar o irmão. Essa é a prática cristã. A falsa religiosidade, ela não se preocupa com isso. Ela não está preocupada como ela vive. O falso religioso, ele não está preocupado como ele vive. Ele está preocupado como você vive. Ele está preocupado com o que você faz. É aquele tipo de pessoa que a sua casa está uma bagunça, está destruída, a família está de ponta cabeça. Mas se ele sabe que houve um divórcio lá na esquina, tá vendo? Aquele divórcio, aquele povo não é de Deus, não. Aquele povo ali está em pecado. Por quê? Porque teve um divórcio. Olha, e a igreja está aceitando a presença daqueles divorciados na igreja. Aí quando você vai analisar a vida daquela pessoa que está falando, já está no quarto casamento. Gente, a falsa religiosidade, ela é assim. A pessoa que reclama da roupa que você vem para o culto, pode procurar viver com essa pessoa 24 horas por dia, que ela se veste pior do que você. Por que isso? Falsa religiosidade. A religião verdadeira, ela lhe leva a uma vida contínua de santidade. Não é só na hora de vir para o culto. Gente, você se vestir dos pés à cabeça só na hora de você vir para o culto é fácil. Eu quero ver você se vestir de forma decente no seu dia a dia. Eu fico espantado quando eu vejo algumas irmãs que a gente conhece, né? Eu não estou falando aqui só do nosso contexto não, tá, gente? Eu estou falando do contexto geral. Vocês sabem que eu conheço muitos crentes por aí. Mas eu fico espantado. Quando eu vejo uma irmã na igreja, que eu conheço aquela irmã na igreja há anos na igreja, e a gente vê aquela irmã vestida decentemente, conforme manda a palavra de Deus. E de repente eu vejo aquela irmã, por um acaso, na rua, no centro da cidade, na Messejana, e ela está vestida de uma forma mais promíscua do que uma pessoa do mundo. Eu não entendo isso. Por que ela não vai daquele jeito para a igreja? Ah, não, porque para a presença do Senhor, Deus não está presente na sua vida, não?
Mas a falsa religiosidade, ela gera o quê? Aquela pessoa que se veste daquela forma, pode procurar saber que ela é a pessoa que reclama mais. Ah, a irmã veio para o culto, não veio com o uniforme da igreja, né? Porque tem igreja agora que tem uniforme, né? Não sei se vocês já viram, né? Tem igreja agora que é um padrão, as mulheres se vestem só de um jeito. Vixe, a irmã não veio com o uniforme da igreja, a roupa hoje era rosa, ela veio de branco. É a que reclama mais. A falsa religiosidade, ela gera isso. Hipocrisia e uma preocupação com a vida dos outros, em vez de preocupar-se com a sua. Mas nós, como cristãos, nós temos que mudar isso. Mas nós, como cristãos, nós temos que mudar esse tipo de atitude. Repito o que o Senhor nos ensinou. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Corrige primeiro a sua vida, para depois corrigir a vida do irmão. Quando você começar a praticar isso, você vai perceber o seguinte. Você vai viver uma vida mais humilde. Quando você vê um irmão em pecado, ao invés de você chegar para ele e dizer assim, você está errado, você vai entrar em disciplina, você vai ser excluído da igreja, você vai aprender a olhar aquele irmão que caiu em pecado e você vai sentir a dor que aquele irmão está em pecado. Você vai ficar triste, você vai se machucar e você vai chorar junto com aquele irmão. Você vai exortá-lo, você vai chegar para ele, mas você vai chegar em amor. Você vai chegar perto dele com aquele temor diante de Deus, de saber que você é igual a ele. Assim como ele caiu, você também poderia ter caído. Gente, o processo de disciplina na igreja, para quem não sabe o que é um processo de disciplina, é um processo que é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você vê um irmão em pecado, você vai ter com aquele irmão e você, de forma amorosa, você leva aquele irmão ao arrependimento. Caso ele não queira se arrepender, você chama 2 ou 3 testemunhas, vai àquele irmão em amor, e tenta levar ele ao arrependimento. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Você não precisa sair espalhando para o mundo que aquele irmão pecou, não. Você ganhou ele ali. Caso ele não queira se arrepender, você leva o caso à igreja. Caso ele não queira se arrepender, aí a igreja vai fazer a exclusão daquele irmão. Aquele irmão, ele não vai mais ser irmão. Ele não vai mais ser tratado como um membro da igreja. Gente, isso é o processo de disciplina bíblico. Mas isso tem que ser feito em amor. Por que tem que ser feito em amor? Porque todos nós somos seres humanos iguais. Da forma como aquele irmão caiu, poderia ser você. Então trate aquele irmão conforme você queria que fosse tratado. Nós vivemos numa época em que há muito vitimismo. Muito vitimismo. O que é o vitimismo? Ah, que eu estou passando por isso, não sei o quê, está difícil e tal, não sei o quê. Aí a gente se compadece, né? Quando a gente vai na casa da pessoa, a pessoa está mais bem do que você. Mas não, tem que ir, porque está difícil e tal, não sei o quê. Ninguém vem me visitar, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo outro. Uma coisa que eu falo aqui em casa. Antes de reclamarmos de alguém vir nos visitar, vamos pensar o seguinte, quantas pessoas a gente visitou essa semana? Ah, o irmão fulano não vem na minha casa. Em vez de você pensar assim, ó, o irmão fulano não vem na minha casa, por que é que você não pensa assim, ó, eu vou na casa do irmão fulano? Essa é a diferença de uma prática piedosa, santa, para uma prática hipócrita. Quando você só espera, quando você só quer, quando você reclama só do outro, isso mostra que o seu coração é um coração enganoso. Você está se enganando a si mesmo. Quanto mais você alimentar esse tipo de sentimento, mais você vai esfriar, mais você vai murchar, mais você vai se afastar da igreja, mais você vai se afastar do povo de Deus. Mas a partir do momento que você toma uma atitude de mudar a sua própria vida, para daí você procurar ajudar os outros a mudar, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura.
Porque ao invés de você estar só esperando a visita, você está visitando. A comunhão, gente, ela parte da gente. Ela parte da gente. Até no momento da ceia, é um momento que você tem que agir. Você tem que agir. Não espere que o pão da ceia e o vinho cheguem na sua casa enquanto você está lá assistindo televisão, não. Você quer partir o pão junto com seus irmãos? Esteja na igreja. Ah, mas faz tempo que eu não ceio com o Senhor, faz tempo que eu não participo da ceia do Senhor, faz tempo que eu não participo de um culto de adoração. Pois então levante-se e vá ao culto. Não espere só o culto vir à sua casa, não. Os fariseus, o que é que eles faziam? Os fariseus, eles apontavam o dedo para o outro. Eles diziam, você está errado, você faz assim, você faz assado. Mas em nenhum momento eles olhavam para si mesmos. Que sejamos como o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, e não como os fariseus praticavam. Continuando aqui o texto, o versículo 3 ao 5 diz assim, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Irmãos, observe isso. A falsa religiosidade, ela tem um apego a tradições humanas. Ela tem um apego a práticas humanas. Irmãos, nada contra as pessoas terem as suas religiões, cada um, eu respeito a todos, tá? Respeito a todos. Agora, o único que salva é Jesus Cristo. A gente pode tratar a pessoa com amor e ao mesmo tempo discordar da pessoa. A gente pode discordar da pessoa e ao mesmo tempo tratar a pessoa com amor. Não há problema nenhum com isso. Agora, a gente convive com pessoas de várias religiões, né? A gente convive com pessoas de várias práticas. Um exemplo. Eu já conheci pessoas que andavam com amuletos. Como assim, irmão, um amuleto? Um amuleto, um objeto que para aquela pessoa ela entendia que era sagrado ou que aquele objeto trazia sorte para ela. E ela não tinha dificuldade. Para onde ia, andava com esse amuleto. Eu já conheci pessoas que antes de fazer qualquer atividade, a pessoa fazia um sinal religioso. Ela fazia lá um pequeno ritual bem básicozinho e ia fazer a sua atividade. Eu já conheci pessoas assim. Agora, você já parou para observar que o quanto que é fácil fazer isso? O quanto que é fácil você carregar um amuleto? O quanto que é fácil você fazer um pequeno ritual? Essas práticas inventadas pelos seres humanos, práticas ritualísticas inventadas pelos os humanos. Mas você já parou para pensar, por que essas pessoas não conseguem ler um versículo da Bíblia por dia? Eu estou nem falando de a pessoa ler um capítulo da Bíblia por dia, não. Por que essas pessoas têm dificuldade de ler um versículo da Bíblia por dia? Por que essas pessoas têm dificuldade de entrar no seu quarto, colocar seu joelho no chão e orar? Porque as coisas que Deus ordena, nós seres humanos, nós temos a tendência de fazer o contrário. Nós temos a tendência de fazer aquilo que é mais fácil. Nós temos a tendência de se afastar daquilo que Deus ordena. E, gente, ler um versículo por dia, ler as Escrituras, guardar as Escrituras no seu coração como ordena a palavra de Deus, gente, isso não é difícil. Mas por que é que não fazemos? Por que é que nós conseguimos ir aos nossos trabalhos de segunda a sábado, muitas vezes? Eu conheço pessoas que trabalham numa empresa há mais de 5 anos e nunca colocaram um atestado, nunca faltaram. E a gente tem dificuldade
de estar presente nos cultos, sendo que os cultos é uma vez por semana, muitas das vezes. O nosso aqui, gente, a gente realiza uma vez por semana, só no domingo. E a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de ir para uma programação da igreja, e chega na programação daquela igreja, a gente olha toda a programação e a gente vê, olha, primeiro horário vai ter a ceia, segundo horário vai ter a escola bíblica, terceiro horário vai ter o culto. E algumas igrejas fazem isso tudo junto, com o objetivo dos irmãos irem só uma vez para a igreja. E a gente olha para aqueles horários e a gente diz assim, vixe, mas é um horário muito esticado, né? Muito puxado, ficar esse tempo todo na igreja, né? Mas você fica 8 horas trabalhando. Às vezes um serviço pesado de estar descarregando cimento, você passa 8 horas. E vai, no outro dia vai, no terceiro dia vai, e passa anos fazendo aquilo. Mas para se sentar ali 3 horas com os irmãos, a gente tem dificuldade. Por quê? Será que nós amamos aquilo que fazemos? Será que quando nós abrimos a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus de tal forma que a gente tem sede desta palavra? De tal forma que quando a gente abre, a gente se alegra. De tal forma que quando a gente vai se ajoelhar para orar, para agradecer a Deus, a gente está alegre na presença de Deus? Ou será que a gente faz isso com uma tristeza no coração? Ou será que a gente faz isso, eu vou fazer porque eu tenho que fazer? Analise a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma religiosidade falsa. Talvez você esteja vivendo uma religiosidade falsa, baseada apenas em tradições humanas. Gente, não existe algo mais fácil do que você chegar antes de comer e lavar as mãos. Não existe algo mais fácil do que isso. Mas aqui no contexto da passagem que a gente está lendo, tem um mandamento que o Senhor Deus ele coloca. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Gente, será que honrar pai e mãe é mais difícil do que lavar a mão toda vez que vai se alimentar? Será que é mais difícil? Honrar pai e mãe? Qual é a dificuldade que a gente tem de honrar pai e mãe? Qual é a dificuldade? Se você está tendo dificuldade nisso, analise a sua vida. Você precisa ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Você precisa ter um relacionamento mais próximo com Deus. Você precisa se achegar mais a Deus. E você não se achega mais a Deus por meio de práticas ritualísticas. Você se achega próximo a Deus por meio de um relacionamento. Nós se achegamos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá esse acesso ao Pai. Gente, nós podemos falar com Ele. Nós podemos sentir a presença dEle. Nós podemos ouvir a sua voz por meio da palavra de Deus. Se está difícil a caminhada cristã, fortaleça-se com as ferramentas que Deus tem lhe dado. Bíblia, oração, congregar, fortaleça-se. Se você não usa as ferramentas que Deus tem lhe dado, você não vai conseguir fazer o trabalho cristão. Porque é que você tem uma obra na sua mente e você precisa cavar um buraco. Você recebeu uma ordem, você precisa cavar um buraco. E aí você tem ali uma picareta a seu dispor e ao lado você tem uma colher. Por que é que tu vai escolher a colher? Para cavar aquele buraco, tu precisa de uma picareta. Gente, nós temos uma ordem. E essa ordem foi nos dada por Jesus Cristo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu a ferramenta para isso. O Espírito dele habita dentro de nós. Nós temos a sua palavra. Basta abrirmos a nossa boca para pregar, para falar. Por que a gente tem colocado dificuldade nisso? Não, eu acho que para a gente poder pregar o evangelho, a gente primeiro precisa comprar um terreno. Meu amigo, tu está deixando a picareta de lado e escolhendo a colher. Tu está indo pelo caminho mais difícil. Porque as ferramentas ele já lhe deu. A ferramenta para o seu trabalho ele já lhe deu. Algum de vocês aqui não tem uma Bíblia? Ou não tem acesso a uma Bíblia por meio de um celular? Alguém não tem? Alguém aqui tem uma dificuldade para encontrar uma congregação para se reunir? Alguém aqui tem alguma deficiência que não possa fechar os olhos e falar com Deus? Nós temos as ferramentas, mas a gente está sendo igual aos fariseus.
A gente está preocupado em lavar as mãos antes de comer. A gente está preocupado nos rituais religiosos. A gente está preocupado com os debates teológicos. A gente está preocupado com coisas superficiais. E Jesus fala aos nossos corações por meio dessa palavra aqui, e ele fala, nós temos que nos preocupar com o que está dentro de nós, não é com o que está fora, não. Nós temos que nos preocupar com aquilo que está desagradando a Deus em nosso coração. Aquele pensamento pecaminoso, aquela prática indecente que você tem feito. Olhe para você mesmo. Age diferente de como os fariseus estão agindo aqui. Age diferente. Pare de apontar para o outro. Olha, os seus discípulos não estão lavando a mão. Quantos dias nós já fizemos isso? Já chegamos para a igreja de alguns irmãos de outras congregações. Olha, isso aí que vocês estão fazendo está errado. Não é assim, não. Olha, isso daí não pode ter bateria no culto, não. Olha, você está pregando errado. Por quê? Porque você está sem paletó. Irmãos, quanto de farisaísmo nós temos enraizado em nossos corações, nós devemos abandonar isso. Nós devemos jogar essas coisas de lado e se preocupar com o Senhor e obedecer ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa, que eu estou tendo essa experiência desde 2023 para cá. Nós, pela palavra de Deus, nós estamos praticando o uso da cobertura feminina, né? Que o pessoal chama de um uso do véu sobre a cabeça. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É mais fácil eu convencer uma pessoa a se cobrir da testa para baixo para vir para o culto do que eu convencer uma pessoa a botar uma cobertura na cabeça. Por quê? Por que será? Quantas irmãs... Quantos irmãos eu tenho conversado e eles têm me perguntado, irmão, vocês estão crendo no uso do véu? Está lá, 1 Coríntios capítulo 11. Aí ele, irmão, mas como que pode? Que absurdo. Absurdo porque está lá, a palavra de Deus está mandando. É o mandamento de Deus, está lá. Não, mas não pode, na nossa sociedade moderna, de acordo com o que nós temos aprendido na sociologia, a mulher não pode se sentir oprimida dentro do culto. Quem foi que disse que a mulher é oprimida dentro do culto por usar o véu? Não, mas o véu é um símbolo de opressão. O véu é um símbolo de submissão. Meu irmão, sim, o uso do véu é um símbolo de submissão. Uma submissão em amor, uma submissão voluntária e uma submissão ao que a palavra de Deus ordena. E eu estou falando isso aqui não é com ímpio, não. Eu estou falando com crente. Crentes que eu já vi muitas vezes bater no peito e dizer, olha, a minha denominação é a denominação X, eu não pratico determinadas coisas, eu não aceito ter uma bateria no culto, eu não aceito que se bata palma no culto. Ele bate no peito e defende práticas que não estão nas Escrituras. E uma prática que está nas Escrituras, ele abandona, ele tem medo. Igual o diabo foge da cruz. Por quê? Será que nós somos assim? Será que quando nós lemos a Bíblia e nós vemos uma prática bíblica e aquela prática bíblica ela não está de acordo com o que eu estou fazendo, será que eu estou mudando a minha vida diante disso? Ou será que eu estou, não é bem assim não, eu vou mudar o texto, eu vou mudar a interpretação do texto? Será que é isso que nós estamos fazendo? Eu convido vocês a refletir essa noite. Vocês estão preocupados com lavar as mãos? Com as práticas ritualísticas? Eu admiro demais aqueles irmãos que todo culto quando chega, puxa a cadeira, coloca o joelho no chão e ora. Eu admiro demais. Mas eu sempre me pergunto, e eu tenho vergonha de perguntar. Meu amado irmão, você, quando vai orar em casa, você ora dessa forma também? Se ajoelhando, né? Eu tenho vergonha de perguntar, será que é assim? Será que essas pessoas não estão fazendo essas coisas para aparecer?
Existem algumas pessoas que a gente dá oportunidade sempre para falar no culto, para, né, a nossa prática da liturgia, ela é assim, ela é aberta. Qualquer irmão pode participar. Mas será que aquilo que é dito aqui é feito lá fora? Ou você está usando o púlpito ou a oportunidade na igreja como um trampolim para aparecer, para mostrar o seu conhecimento intelectual, para mostrar a sua prática piedosa. Olha como Deus age na minha vida. Olha como Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Mas eu me preocupo muito com pessoas que falam muito eu faço isso, eu faço aquilo. O apóstolo Paulo ele diz que nós pregamos a Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo. Uma vez certas pessoas chegaram para mim e perguntaram se eu criei em milagres. Aí eu digo, eu creio, irmão, eu creio em milagre. Não, porque eu nunca vi o irmão falando assim de um milagre que aconteceu na sua vida. Para que eu vou falar dos milagres que acontecem na minha vida? Não, para exaltar a Deus, amém. Para me exaltar a Deus, eu falo de Deus. E eu falo do milagre que Deus fez na minha vida, exaltando a Deus. Isso eu posso falar. Mas tem coisas que Deus faz na minha vida que pertencem a mim. Assim como tem coisas que Deus faz na vida de vocês que pertencem a vocês. Assim como tem coisas que Deus quer que você abra a sua boca e você testemunhe. Você, olha, Deus fez isso e isso na minha vida. Glória a Deus por isso. Mas quando isso é feito para exaltar o homem e não a Deus, vigia um pouco. Observa isso um pouco. Quando eu vejo um pregador dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, e isso, eu me preparo da seguinte forma, eu estudo de manhã até a noite, eu oro de tal hora até tal hora, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E eu fico observando. Que massa, viu? E Deus está onde? Para finalizar, irmãos, eu gostaria de contar só uma história que eu aprendi quando eu estava aprendendo a pregar. Eu aprendi isso num livro. Ninguém me ensinou a pregar. E Deus me colocou para pregar e eu fui buscar o conhecimento para glorificar a Deus. E eu aprendi uma história que eu quero compartilhar com vocês. E essa história ilustra bem a diferença entre um fariseu e um discípulo de Cristo de verdade. O fariseu está preocupado em coisas externas, em coisas que você veja. Né? O lavar as mãos é bonito, o lavar as mãos. Você chega, lava as mãos, é aquela coisa bonita. Olha como aquele cara é espiritualizado. E o cristão, a sua espiritualidade muitas vezes é ele e Deus. Ele e Deus. O Senhor Jesus Cristo ele nos diz que quando a gente vai orar e a gente vai jejuar, a gente nem fala para as pessoas que estão jejuando. Por quê? Porque é entre você e Deus. Ah, mas a Bíblia fala de jejuns coletivos. Fala, sim, de jejuns coletivos. Todo mundo se junta, aí todo mundo sabe que está jejuando, né? Está todo mundo jejuando junto, né? Isso é necessário, muitas vezes. E Deus é glorificado da mesma forma. Mas essa é a diferença entre um cristão e um fariseu. O fariseu, ele faz as coisas para aparecer. O cristão, ele faz as coisas por detrás. Sabe aquela pessoa que sempre fica em segundo plano? E aquela pessoa que está em segundo plano, mas é aquela pessoa que está lhe colocando para cima, que está glorificando a Deus por meio da sua vida. O mundo, ele não percebe isso. Só quem é cristão percebe isso. Só quem é cristão sabe da luta que é um irmão seu da igreja estar de joelhos orando por você. Só quem é cristão sabe daquele impacto que é o irmão mandar uma mensagem para você por WhatsApp e dizer assim, irmão, eu estou orando por você. Só quem é cristão sabe disso. E dá valor a isso. Não precisa ele chegar diante lá da sua congregação e dizer, olha, eu estou orando por fulano de tal. Ore,
Deus sabe que você está orando? Amém. Algumas vezes, esse pronunciamento público ele é necessário. Mas segue-se a história. Um dia foi 2 amigos visitaram a igreja. Eles estavam procurando uma igreja na região de Londres, lá na Inglaterra. Esses 2 amigos chegaram na igreja, entraram na igreja, acharam a igreja muito bonita. E aí teve toda a programação da igreja, teve todo o culto, teve a pregação. E aí, esses 2 amigos, eles saíram, foram descendo as escadas da igreja, e um comentando com o outro. Que pregador maravilhoso. Esse cara prega muito bem, cara. Você viu a eloquência dele? Você viu a forma como ele coloca as palavras? Você viu como ele emociona as pessoas por meio da sua palavra? Que pregador magnífico. Este pregador aí não tem igual. Este pregador é um pregador que é diferenciado. Eu acho que é por isso que a igreja está cheia. Um pregador desse daí, meu amigo, vem gente até do outro país para ver ele pregar. E aí eles foram visitar outra igreja. E aconteceu todo o mesmo processo. Eles entraram na igreja, viram a igreja bonita e tudo. Teve o culto, teve a pregação. E os 2 amigos saíram da igreja descendo as escadas. E eles disseram assim, que Deus maravilhoso. Esse Jesus Cristo é tremendo. Ele é verdadeiramente o Senhor do universo. Você viu o que Deus faz? Que Deus grandioso. Esse Deus é um Deus que faz milagre. Que Deus seja glorificado. Qual foi a diferença aí de um culto para o outro? De acordo com essa história que eu ouvi, que eu li, diz que essa história é verdadeira, tá? E a segunda igreja a qual eles foram, o pregador era simplesmente o Charles Spurgeon, conhecido pelos historiadores como o príncipe dos pregadores. Mas perceba, um bom pregador, ele faz com que a pessoa saia do culto glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor, porque ele anuncia a Jesus Cristo. Ele anuncia Jesus Cristo. Falar bonito, meus irmãos, qualquer pessoa treinada fala. Pregar a verdade, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Por que é que eu estou falando isso? Nós vamos precisar de vocês pregando. Nós vamos precisar de vocês testemunhando. E muitas vezes, gente, a gente comete erros, porque a gente não sabe como fazer. A gente talvez tenha aprendido fora aí, com outras igrejas, e a gente vê as pessoas fazendo daquela forma e a gente acha aquela forma bonita, aquela forma correta. Tudo que você for fazer, seja um testemunho, seja uma pregação, seja uma música para Deus, seja cantar, seja orar, coloque uma coisa na mente. Exalte a Deus. Ah, irmão, mas eu vou falar de algo que aconteceu na minha vida. Vai falar de algo que aconteceu na sua vida? Ok. Procure contar essa história de tal forma que Deus seja exaltado. Procure fazer isso. Eu fui chamado para dar o relatório agora lá, na reunião dos irmãos. Eu tive dificuldade de preparar o relatório. Eu estava conversando com ela, não, uma coisa é eu falar de Jesus, outra coisa é eu falar de mim. Aí eu tive dificuldade. Mas Deus me abençoou, eu orei, eu busquei e eu, para honra e glória de Jesus, deu certo. Mas é difícil. O pregador, eu estava conversando com outros missionários, o pregador ele tem dificuldade de falar de si mesmo. Eu e a Angélica, a gente teve o desprazer de ouvir algumas pregações de um cara que só falava dele. Falava dele, da família dele, da geladeira que compraram não sei aonde, de não sei o que mais, só falava dele. Mas eu quero que você pense nisso. Tudo que você vai falar, glorifica a Deus. Exalta o nome de Deus. Ou nós estamos agindo que nem eles aqui, ó, abrindo a boca só para prejudicar os discípulos, só para prejudicar o próprio mestre. E dizer, ó, vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão fazendo esse ritual da forma correta. Vocês não estão preparados para isso.
possamos refletir sobre isso e glorificar ao Senhor Deus por meio das nossas vidas. Amém?